técnica. E ontem eu fui realmente o único, talvez, da esquerda que tenha trazido esse posicionamento de que não tinha nenhuma intenção do TCU em beneficiar o Bolsonaro e que seria impossível utilizar a decisão do TCU no caso do Bolsonaro. É uma coisa ali que estava muito óbvia, porque a decisão foi trazida levando-se em conta a questão da impossibilidade de retroagir. Irretroagibilidade, tá bom. É um pouquinho diferente a minha dicção de quando eu comecei. O cérebro deu uma fritada, mas tem aquela lá no ninho de Mafagás. Mas vamos lá, vamos levar a coisa a sério aqui. Depois dessa ataque massivo da Ucrânia que matou 3 russos, eu fiquei um pouco assustado e perdi um pouco aqui a estribeira. Mas vamos lá, deixa eu agradecer muito a vocês que estão aqui, que confiam no meu trabalho principalmente. Tá aí, gente. Aquilo que eu antecipei ontem, muita gente deixou de dormir com medo do Bolsonaro se beneficiar com essa decisão do TCU. Muitas pessoas ficaram realmente preocupadas. E aqui eu trago para vocês uma coisa óbvia: não vai beneficiar o Bolsonaro. E agora a Polícia Federal, o STF e a PGR já se manifestaram, não vai beneficiar o Bolsonaro. Então, chora Bolsonaro, só um segundo. E vamos lá. Um pouquinho daquilo que eu vou dizer hoje, depois do STF ter se manifestado, da PGR ter se manifestado, da Polícia Federal ter avaliado também, é um pouco daquilo que eu disse ontem. Porque o direito, apesar de existirem correntes, o direito é um só. E quando a gente avalia a questão de aplicar uma decisão anterior, que nesse caso nem é jurisprudência, nesse caso é uma decisão administrativa do Tribunal de Contas da União, quando a gente avalia isso, a gente precisa levar em conta se existe uma distinção entre o caso, por exemplo, o caso do Bolsonaro, e o caso do Lula. E a distinção é exatamente a decisão. A relatoria do Antônio Anastasia mencionou o fato de não se aplicar a 2005 uma regra que apareceu em 2016. Então não dá para retroagir essa regra para tomar o relógio do Lula. Não há dúvidas que o bem é personalíssimo, porque no lugar de vender para transformar em dinheiro, o Lula colocou no braço, tem o nome dele no relógio. Então, de uma forma muito simples, não tem nenhuma relação com o caso Bolsonaro. A única relação é que é presente para ex-presidente. Mas enquanto Bolsonaro roubou as joias durante um tempo em que todos já sabem, todo mundo sabe que não pode o presidente da República ficar com esses presentes de alto valor, porque o Tribunal de Contas da União já definiu isso no passado, em 2016, em 2005 não existia essa regra, então pairava a dúvida. A única decisão que o TCU tomou foi: tem que devolver ou não? Porque no que diz respeito a crime, não existe a menor possibilidade em se cogitar crime do presidente Lula por ter ficado com um presente na época em que era permitido ficar com os presentes. A questão estava somente na questão da devolução. Então, o TCU decidiu que o Lula não precisa devolver porque a regra não deve ser aplicada a fatos anteriores à regra. E não necessariamente o TCU tenha decidido, como disseram alguns veículos, erroneamente, que o TCU decidiu que não é crime o ex-presidente ficar com presentes e isso beneficia Bolsonaro. Então, eu trouxe isso ontem, estou só confirmando aqui, mas agora eu vou trazer as avaliações dos 3 órgãos. Integrantes da Polícia Federal ressaltam que a tese de um órgão de contas não deve se sobrepor ao Código Penal. Claro que não. E olha só, a tese do Tribunal de Contas da União sequer entrou no mérito penal, porque o Tribunal de Contas da União não estava fazendo um julgamento penal, eles só estavam avaliando se aquele relógio deveria ser devolvido ou não pelo presidente Lula. Não tem nenhuma relação com o caso Bolsonaro. Então, bolsonaristas agora vão gritar, espernear, vão fazer todo tipo de chantagem, mas não vai adiantar. Não dá para aplicar a decisão do Tribunal de Contas da União no caso do Bolsonaro. Simples assim. E o Lula vai sambar em cima da cara dos bolsonaristas, porque o Lula vai procurar, já falou que vai procurar para devolver, mesmo que ele não seja obrigado. Então vai ficar como que o Bolsonaro não é simplesmente um ladrão, né? O Bolsonaro é um super ladrão, porque o Lula
Mesmo que ele pode ficar, ele vai devolver. O Bolsonaro não. O Bolsonaro ele fez questão de lutar até o último momento para não devolver, inclusive cogitando a possibilidade de o Eduardo Bolsonaro pediu até para os sauditas pedirem os presentes de volta, né? E aí, Jussara Soares... ele tá de volta aqui, o Lucas Henrique. Pega para mim aquela descrição do que é a intersexo pra gente aí, Alana, porque o Lucas voltou e o Boêmio voltou novamente. Vamos lá. A CNN Bolsonaro diz que doará joia do caso TCU. A CNN Bolsonaro diz que doará joia caso TCU devolva itens. Olha só. Gente, olha que hipocrisia, né? O Bolsonaro, ele roubou as joias e depois de ter roubado as joias, ele já viu que perdeu. O Bolsonaro roubou as joias, vendeu escondido e agora tá fazendo ondinha falando que vai doar. É perigoso até o Bolsonaro falar que as joias ele vai fazer doação para instituições carentes do bem, ou então para igrejas evangélicas, né? Mas não vai adiantar não. O TCU não vai devolver itens a Bolsonaro, porque o caso é completamente diferente, e Bolsonaro não vai poder utilizar a decisão do TCU, que favoreceu o presidente Lula, no seu caso. Quem entrou nessa piração achando que seria possível misturar os casos, entrou nessa piração à toa. Porque, olha, existe uma distinção muito grande. O TCU decidiu e a relatoria do Antônio Anastasia foi no sentido de dizer que o Lula não precisa devolver porque em 2005 não existia essa regra. No caso do Bolsonaro, em 2016, já era roubo ficar com esses itens. Então, para ficar de uma forma muito simples, tá? O fato do TCU ter deixado o Lula ficar com o relógio não implica em dizer que Bolsonaro não é ladrão. Ele passa a ser ladrão aquele camarada que passou a ficar com as joias depois do entendimento que não pode ficar com o presente, né? Então aí, ele vinha agora com essa estratégia, que é uma estratégia que não vai colar. Ele roubou, depois que ele roubou, ele vai vir com uma estratégia agora de dizer que vai doar. Que coisa absurda, gente. Agora, eu digo para vocês nesse momento que eu vou abrir uma brecha para falar que realmente há um problema familiar entre o Bolsonaro e o Carluxo, porque essa ideia não veio do intelecto da comunicação bolsonarista, que é o Carlos Bolsonaro. Com certeza não. Essa ideia de dizer que ele vai doar se o TCU devolver não vai funcionar nesse momento, porque ele roubou no início, e é mais ou menos assim, né? Olha, eu vou roubar um banco, aí eu roubo o banco, tento fugir com o dinheiro. Depois que a polícia pega e deu errado, eu falo aqui, deixa o dinheiro do banco comigo que eu vou doar. Não, ele não doou, ele estava comprando imóveis. Então, olha, vamos cair na real a respeito do que está acontecendo com o Bolsonaro. Ele está sem assessoria de comunicação. Nem o Carluxo está bem com o Bolsonaro. Parece que tem um problema sério ali do Bolsonaro, né, não ter dado muita atenção para o Carluxo. E tá aqui a situação do Bolsonaro, vai ficando cada vez mais difícil e vamos comemorar juntos aqui a interrupção da censura contra o DCM, que já está no ar e está aqui. Advogado abandona a defesa de Bolsonaro no caso das joias. E dá até para entender, talvez o Bolsonaro não vai ter, nem vai ficar solto e nem vai ter dinheiro para pagar. Fábio Van Garten anunciou sua saída de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias. A decisão foi oficialmente comunicada ao STF e está em conformidade com o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o bolsonarista se afastou da defesa após ser indiciado pela Polícia Federal no inquérito relacionado à recompra de um Rolex. Então o cara é partícipe, ele não pode ser advogado de defesa? Até pode, mas como partícipe agora ele tem que correr atrás de se defender e não necessariamente de atacar aí uma defesa que ele não vai ter condição nem de se defender. Eu queria dizer para vocês agora que nesse momento eu vou trazer aqui uma notícia que vai com certeza ficar por muito tempo, porque ela gera debate. Todos os dias eu falo um pouquinho a respeito desse assunto e peço para vocês que, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Vou só passar rapidamente no assunto, porque todos os dias
é muito importante a gente ir trazendo os desenvolvimentos a respeito deste tema. Então, eu peço que, por favor, compartilhem, e já saio rapidamente desse tema, mas como vai gerar muito debate, o Lucas Henrique está pedindo realmente uma explicação sobre isso, eu vou trazer aqui somente para ampliar o debate, tá, gente? E esse debate acontece mesmo mais tarde, na análise do Estopa, por causa da polêmica envolvendo a lutadora de boxe. Existem dúvidas a respeito do que é intersexo. Ela é uma lutadora intersexo. Então, existe uma diferença entre intersexo e transgênero. Enquanto um termo diz respeito a variações nas características sexuais, o outro está relacionado com a identidade de gênero de uma pessoa e sua construção social. Então, deixa eu trazer aqui. Uma pessoa intersexo é aquela que nasce com características sexuais, inclusive genitais, padrões cromossômicos e glândulas, que não se encaixam nas características binárias de corpos masculinos e femininos. Já uma pessoa transgênero é aquela que não se identifica com o gênero atribuído. Então, uma questão é, que o transgênero é a pessoa que pensa, eu não sou do gênero que eu nasci. Intersexo é aquela que nasce com exatamente a questão biológica, né? Ela nasce com os dois sexos. Uma pessoa intersexo é aquela que nasce com características sexuais, físicas ou anatômicas que se diferem do padrão típico dos corpos femininos e masculinos. Ou seja, ela pode apresentar genitais, padrões cromossômicos e glândulas como os testículos e ovários, que não se enquadram no contexto binário. A formação, então, aqui, normalmente, antes a gente tinha o termo que era hermafrodita, que é a pessoa que nascia com as duas genitálias. E neste caso, né, como está aqui na BBC, é lógico, o caso de cada intersexo é um caso diferente, porque não dá para mirar e falar que todas são iguais. Mas, no geral, as intersexos, elas possuem tanto o ovário quanto os testículos. E por isso que está dando essa confusão toda com essa boxeadora. Lembrando que o exame que a boxeadora fez, esse exame deu que ela tem os cromossomos masculinos. E ela é intersexo, tem os cromossomos masculinos. E a instituição que é a responsável pela questão do boxe, que é exatamente o esporte que gerou essa polêmica, ela se manifestou hoje novamente, me parece que hoje ou ontem, explicando que, de acordo com os exames que foram realizados e foram utilizados para retirar essas duas mulheres intersexo dos jogos de boxe, do mundial de boxe, elas possuem características masculinas. E embora o pai dela tenha dito que ela não nasceu com os testículos, a avaliação realizada por essa organização, que é a responsável pelo boxe mundial, alega que sim, que ela nasceu com uma produção de testosterona, que é a característica dos homens. Então é muito difícil, porque nem o Lucas Henrique, nem eu fomos lá e pedimos, por favor, me mostra uma foto dela quando nasceu para ver se é isso ou aquilo. A situação vira polêmica exatamente porque é uma situação mais difícil de ser analisada. Então, tem que ser analisada por órgãos especializados e nessa hora a lacração não resolve nada. A lacração só complica as coisas. Voltando aqui no caso Bolsonaro, nós temos então, gente, uma definição muito clara no sentido de que não dá para o Bolsonaro se valer. Manda para mim também o link daquela que fala sobre o posicionamento do STF, que você achou, me parece que foi na CNN, que é o posicionamento do STF e da Procuradoria-Geral da República, já foi no sentido de que não dá para o Bolsonaro se beneficiar dessa decisão, tá? E eu volto a dizer, gente, que apesar de que existem correntes dentro dos pensamentos jurídicos, essas correntes, elas são divergentes, mas o básico é o básico. Dentro do pensamento jurídico, quando uma decisão ela se baseia em um argumento, como neste caso a decisão do Tribunal de Contas da União, ela se baseou na impossibilidade de retroagir a regra. Como que você vai utilizar uma decisão que veio no sentido de impossibilidade de retroagir a regra para eventualmente aplicar no caso do Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro não teve a mesma coisa, que é
a retroação da regra. No caso do Bolsonaro, o Bolsonaro roubou as joias depois que o TCU já tinha decidido de forma clara que o presidente da República não pode ficar com os presentes. Não tinha dúvida. Muito pelo contrário, a decisão do Tribunal de Contas da União foi clara e objetiva. Não dá para falar que, olha, vamos aplicar o entendimento duvidoso. Não, o TCU foi muito claro, não pode. Não dá para o Bolsonaro falar que eram bens personalíssimos, porque senão ele não ia vender. Então a ideia é, o presidente pode até ficar com bens personalíssimos, não vender, ficar com bens personalíssimos. A ideia de personalíssimo é isso. E aqui está o posicionamento, né, de avaliação do STF, que é quem vai julgar o Bolsonaro, tá? Se a coisa vai ou não aplicar no caso do Bolsonaro, quem decide é o próprio STF. E quem vai decidir sobre a questão da entrega da denúncia é a PGR. Se os dois órgãos já avaliaram que a decisão não interfere no caso do Bolsonaro, é hora, talvez, de todos os que estão sonhando com isso pararem de sonhar com isso. E, obviamente, parar também com essa coisa aí de colocar clickbait, né? A direita colocando clickbait, que é aquela coisa que a pessoa vai ver. Agora o Bolsonaro fica livre. Ou então, o Lula pode, o Bolsonaro não. Para de chorar. São casos diferentes, tá? Diagnóstico é que o Tribunal de Contas da União não avança sobre casos penais e episódio das joias tem indícios de outras irregularidades. Então, o Tribunal de Contas da União começa sendo um caso, obviamente, né, administrativo. O Tribunal de Contas da União não é superior aos tribunais penais, obviamente, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, em nenhuma circunstância. E dizer que, né, neste caso aí, o Bolsonaro poderia ter se confundido achando que é bem personalíssimo, não dá. Claro que não dá. Até porque, se fosse personalíssimo, ele não teria vendido. Então tem coisa suficiente aí para botar o Bolsonaro preso por muito tempo. Agradecer aqui o Nelson, Eduardo, Osiel, a Sandra e a Rosângela e o Francisco, que ajudaram aqui com Pix. Quem puder ajudar com Pix, tá aqui, tá, gente? Eu te mandei o link da matéria. 31. Não, já abri aqui, já, esse que tá aí. 3199-769-2494 e pix@estopa.com.br. É exatamente essa matéria que está aqui. É escrito forte para 247. Ah, desculpa. É porque não está no Brasil 247, está na CNN, né? Uhum. Eu não fiz ainda da CNN, não. Então vou deixar aqui sem a fonte. Está na CNN isso aqui, CNN Brasil. STF e PGR avaliam que decisão sobre o relógio de Lula não interfere no caso Bolsonaro. Sobre o outro caso, eu não vou voltar hoje, tá? Eu gostaria até de dizer pro... Como é que chama aquele rapazinho que tá pedindo direto aqui? Eu acho que você deve ter silenciado ele, que ele tá muito chato. Uhum. Mas então, não silencia ele não, só vou dar um toque nele que, olha, vamos fazer o seguinte, já que tá tão chato assim, eu vou ler um artigo completo sobre o caso e vou fazer para você... participe às 10 horas da noite, da live das 10 horas da noite, que é quando a gente faz um aprofundamento maior sobre o caso. E eu vou pegar um artigo científico sobre o caso e vou trazer para você, porque olha, você falar que o pai da pessoa teve um posicionamento é uma coisa um pouco difícil, é muito diferente que o pai, é muito difícil que o pai da pessoa tenha um posicionamento para prejudicar os interesses da pessoa, né? Até suspeito, como a gente diz na área do direito. Então, dá um tempo, para com isso agora, né? Você fazer uma avaliação do todo o trabalho que eu faço aqui na internet há mais de 8 anos, porque eu trouxe notícias que te desagradam, é uma coisa um pouco bizarra. Então deixa de ser chato, para de escrever constantemente, pode liberar ele para ele escrever de vez em quando, Alano, que eu não gosto de censurar ninguém. Não contei não, ele só ficou por 300 segundos. Então tá aí, você tá por 300 segundos aí oculto do canal para você refletir sobre a necessidade de ficar repetindo isso várias vezes, isso não vai resolver nada. Olha, se você conseguir mandar para mim um artigo científico e não a opinião do pai ou a opinião de qualquer pessoa, um artigo científico que demonstre o que você está falando, faz sentido. Agora, não é você falar 1 milhão de vezes. Goebbels, né, que é Goebbels, lá na época do Hitler, ele disse que uma mentira dita 1000 vezes ou 100 vezes, não sei o que é o certo, torna-se verdade. Aqui não. Aqui a gente vai atrás da ciência. E se você não suportar a ciência, se você suportar a ciência, manda para mim material científico. Você já inclusive mandou material para mim que eu li ontem.
Manda para mim o material científico que eu vou ler. Agora, não é na pressão que você vai falar que eu fiz fake news aqui. Existe um entendimento científico a respeito disso. Existem exames que demonstram características e você está num fanatismo que é um fanatismo digno de bolsonarista. Eu vou até dizer que existem duas pessoas extremamente fanáticas. Uma delas é que eu conheço, o Elson do Baby Beef e você. Então dá um tempo. Desembargador manda suspender programas de escolas cívico-militares de Tarcísio. Olha, isso está dando um bafafá, desespero e pirueta para trás entre bolsonaristas. Porque o Tarcísio é cotado como sendo o próximo Bolsonaro. Esse Tarcísio, que está ali baixinho para ser o próximo Bolsonaro, ele pode eventualmente se beneficiar de programas semelhantes aos programas do Bolsonaro. Agora, nesse caso das escolas cívico-militares, o que está rolando é mais ou menos o seguinte, que isso é um absurdo. Apesar das decisões estarem todas baseadas na ideia de que não é constitucional este modelo de escola, gente, é uma estratégia poderosíssima para a consolidação de poder. Eu vou dar uma dica para vocês. Nós temos duas direções de consolidação de poder militar dentro do Brasil. Uma delas está, obviamente, agora escolhendo Pablo Marçal, que são as igrejas evangélicas, que levam os militares lá para dentro e estão acolhendo os militares. Só que a ideia do Tarcísio é uma ideia poderosíssima. Você imagina que quem for de São Paulo me fala quanto que um professor da rede estadual de São Paulo ganha em média? Porque aí eu já vou explicar para vocês. É mais ou menos assim. Nós temos um buraco na educação brasileira de salário há muito tempo. Nós temos uma realidade na qual professores sofrem por causa de baixos salários. Isso vem acontecendo, olha, há muito tempo. Mas agora, mesmo sem condições de dar aumento para os professores, veio essa proposta de uma escola cívico-militar. Então, numa escola cívico-militar, o camarada pega um militar aposentado e paga 3 vezes o que um professor ganha. A pessoa pode ser de direita ou de esquerda, mas ela tem que concordar com uma coisa. Não faz sentido. E aí eu digo, não tem problema nenhum um policial ser professor, principalmente o policial que quer ser professor. Às vezes o cara é profissional, policial, ele fala, olha, eu gosto tanto de dar aula, vou fazer uma licenciatura e vou dar aula. O policial continua sendo ser humano. Agora, o policial tomar o lugar do professor e ainda ganhar 3, 4 vezes o que ganha o professor, sem ser necessariamente, sem ter uma formação de professor, somente para que o Tarcísio consiga concretizar a sua estrutura de poder, é uma coisa muito errada. E eu estou falando, por enquanto, da questão econômica. Imagine o seguinte, imagine que os estados que não dão aumento para os professores porque não pode aumentar o investimento na educação, de uma hora para outra eles começam a contratar policiais para trabalhar em escolas cívico-militares e começam a pagar esses policiais 4, 5 vezes, 3, 4, 5 vezes o que os professores ganham. Super salários dentro das escolas. E aí eu estou falando basicamente da questão econômica. Agora vamos mudar para a questão estratégica. Imaginem que nas próximas eleições, todos esses militares vão estar dispostos a usar a força militar para garantir a eleição do cara que criou as escolas cívico-militares. Já repararam que as mesmas pessoas que fazem críticas ao Lula por ter apoiado o Maduro, elas parabenizam o Tarcísio por estar fazendo isso, mas vocês conseguem ver a diferença? A mesma coisa que a direita imputa sobre a Venezuela, a mesma coisa que a direita fala que o Maduro está fazendo, né? Segundo a direita, o Maduro, né? Segundo a direita brasileira, o Maduro estaria há muito tempo juntando ali as forças militares e subornando as forças militares e criando condições para as forças militares estarem sempre do lado dele, para ele dar golpe sempre. E aí começa uma coisa básica, tá, gente? São Paulo protagonizou coisas bizarras durante o processo eleitoral, como a Polícia Militar de São Paulo confiscando material político do PT, do PSOL,
nós tivemos agressão a campanhas políticas de esquerda dentro de São Paulo. E agora imaginem nesse próximo momento, imaginem que agora nós temos as escolas cívico-militares e os militares agora estão multiplicando o salário, estão trabalhando nas escolas cívico-militares e ganhando muita grana. O que o Tarcísio está fazendo não são escolas cívico-militares. O Tarcísio está criando uma forma de pagar o seu exército privado. O Tarcísio não está necessariamente criando escolas para oferecerem uma suposta maior qualidade. Eu já sei que todas as pesquisas mostram que as escolas cívico-militares, elas têm menos qualidade de ensino, mas os conservadores, eles estão preocupados não é com qualidade de ensino. O conservador está preocupado se a filha não vai, se vai ou não vai fazer sexo na escola, o conservador só pensa nisso. Olha, minha filha vai estar numa escola onde o coleguinha vai fazer sexo com ela. Nossa, principalmente se for um Zé Droguinha que estiver pegando minha filha. Não, eu quero escola militar. Os conservadores estão preocupados muito mais com questões morais do que qualidade de educação. Então o que a direita faz? A direita critica as escolas convencionais atacando só a questão moral. Aí é kit gay, banheiro unissex e assim por diante. E obviamente tem algumas pessoas que têm preocupação com a segurança, passam uma história de um louco que entrou e matou estudantes, e aí eles passam a pensar nisso em todas as escolas. E aí aprovam a ideia das escolas cívico-militares. E aí aparece um Tarcísio propondo as escolas cívico-militares. Depois de 4 anos de escolas cívico-militares, os militares ganhando 3, 4, 5 vezes mais que os professores, simplesmente por estarem nas escolas, ensinando criança a bater continência. Vocês acham que o Tarcísio vai disputar de forma democrática? Claro que não. A gente vai ter militares controlando o processo eleitoral de São Paulo da mesma forma como os militares controlam o processo eleitoral em locais como a Nicarágua, que graças a Deus agora, né, o Lula está pulando fora de continuar a relação com essas ditaduras e assim por diante. Então aí eu digo para vocês que essa decisão de suspender os programas cívico-militares é complexa de toda forma, porque vão dizer que é da esquerda, inclusive é um pedido da esquerda, vão julgar em cima da esquerda, mas pelo menos é uma decisão feita em tempo hábil, porque agora teremos críticas. Se o Brasil esperar que o Tarcísio tenha seu exército particular em São Paulo, por causa dessas regalias que ele está criando, aí o Tarcísio viraria pelo menos aquilo que os da direita dizem que o Maduro é, né, um ditador com aliança militar, a situação ficaria ainda mais complicada. Então essa decisão, apesar de ser uma decisão completamente favorável aos youtubers de direita, vão fazer um escândalo com isso, é uma decisão que permite a continuidade da democracia. E aí a Cláudia pergunta uma coisa que faz todo sentido, né? É a Cláudia que... Não, é o Ricardo Reis. Engraçado, não era escola sem ideologia e partido. É até muito boa essa reflexão, porque é o seguinte: no momento em que uma pessoa agradece, no momento em que um professor de história fala sobre pontos da história que são desconfortantes para a direita, como ditadura militar brasileira, ou explicam qual que é a linha de pensamento do marxismo, isso gera um desespero e aí, de uma hora para outra, vira escola ideológica. Mas, em contrapartida, criar a escola militar e tirar totalmente, né, dos jovens e adolescentes a capacidade de refletirem sobre o mundo como o mundo verdadeiramente é, isso aí pode. Muito obrigado, Ivanildo. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado, Sálvio. Muito obrigado. E tá aqui o Pix 31997692494. Ajudem, por favor. Compartilhem pra gente aumentar o alcance. E aqui outra notícia que é muito boa, que eu preciso trazer para vocês aqui antes de falar mais sobre a questão. Gente, o caso, para quem está chegando agora, a audiência aumentou muito agora nessa reta final do programa. Reta final não, está no meio do programa, a audiência aumentou muito. Eu queria até dizer para vocês que, por favor, compartilhem, deixem o boa tarde. Eu vou voltar no tema, porque eu fui... o pessoal do canal 2 venha para o canal 1. E eu vou voltar no tema, tá, gente, da questão do Bolsonaro, porque a audiência aumentou muito, mas eu vou falar antes sobre essa questão do Campos Neto.
Queria dizer que sobre a questão do Bolsonaro, roubo de joias e a decisão do TCU que deixou o Lula ficar com o relógio, eu antecipei ontem que a decisão do TCU não implicaria em nenhum benefício pro Bolsonaro, porque são coisas completamente diferentes, tá? E aí, de uma forma muito simples, eu expliquei ontem, né, podem dormir tranquilos que não vai beneficiar o Bolsonaro. Hoje nós já temos um entendimento, que é o entendimento do STF, né, TCU, tá, que decisão do TCU não livra Bolsonaro de nada, tá aqui a cúpula da Polícia Federal e, obviamente, o mais importante a dizer se livra ou não Bolsonaro de alguma coisa são os órgãos responsáveis pela denúncia, que é a PGR, deixa eu ver aqui, onde tá... Eu estou totalmente perdido aqui nas notícias, mas enfim, STF e PGR avaliam que decisão sobre o relógio de Lula não interfere no caso Bolsonaro. Então vou aprofundar um pouco nesse tema daqui a pouco, mas antes deixa eu trazer para vocês aqui o caso, só um segundinho, que tá aqui na Fórum, deixa eu mudar aqui o título, entenda a investigação contra Campos Neto que pode perder o cargo do BC antes do fim do mandato. Olha, Campos Neto, além de estar sabotando a economia brasileira há muito tempo através da questão dos juros, inclusive eu queria agradecer os membros do canal que pediram para eu fazer vídeos, que eu tenho o tema de vídeos exclusivos para membros, sobre essa questão de como o Banco Central prejudica o crescimento do Brasil. Vou fazer, tá? Tornem-se membros, por favor, tá aqui 3199-769-2494. Os membros, eles sugerem os próximos vídeos do canal. E nesse caso, o Campos Neto, além dele estar, obviamente, totalmente político, né, se colocando ali como próximo ministro do Tarcísio, né, o Campos Neto seria ministro do Tarcísio se o Tarcísio for presidente, vai para a Secretaria de São Paulo também. Esse Campos Neto, ele deixou bem claro que está sabotando sim a economia brasileira e ele nos entregou nesse momento o maior nível de inflação e também juros da dívida pública. Porque, gente, olha, o dinheiro que o governo paga, os juros da dívida pública, é o dinheiro público. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Se o governo não tem dinheiro, ele tem que imprimir dinheiro, que é uma coisa que não acontece mais, mas dizendo de uma forma muito simples. O governo precisa arrumar mais dinheiro para pagar o que ele está devendo. Se não tiver dinheiro, o real perde o valor. Então, um pouco da inflação que a gente está vivendo hoje está atrelada ao Banco Central, que está mantendo esses juros altos, e essa manutenção dos juros altos vai corroendo a capacidade de compra, obviamente, dos mais pobres. É um ponto importantíssimo também, que foram as especulações do Banco Central em relação ao dólar, tudo isso para sabotar o governo Lula. Lula ganhou no discurso. E como Lula ganhou no discurso, existe sim uma expectativa de que o presidente do Banco Central possa não durar até o final do mandato. Mas vamos lá. O presidente do Banco Central é acusado de manter dinheiro em paraíso fiscal e de lucrar através de suas empresas e aplicações com taxa de juro elevada. Então isso vai ser muito interessante, principalmente sob o aspecto político, para o debate político, porque o imbecil eleitor do Bolsonaro que defende... A pesquisa que foi realizada sobre isso mostra que a maioria dos eleitores do Bolsonaro não estão do lado do Campos Neto. Mas aquele imbecil que ainda está do lado do Campos Neto vai se sentir muito humilhado quando ele ficar sabendo que os juros estão sendo mantidos altos no Brasil pelo Campos Neto, porque o Campos Neto recebe o dinheiro dos juros altos. E aí a coisa vai ficar muito legal. Então essa denúncia contra o Campos Neto, essa investigação, ela pode nos trazer mais ainda o argumento de que o imbecil precisa deixar de ser imbecil. Campos Neto possui offshore fora do país, sempre houve conflito de interesse. Ricardo Reis. E olha, o conflito de interesse, né, ele se dá porque o Brasil, ele nunca se preocupou com isso, que é o compliance, não ter conflito de interesse. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento que eu estou falando de conflito de interesse e compliance e sugerir para vocês que talvez queiram fazer. Aproveitei esse momento aqui que entrei nesse assunto e eu sei falar desse assunto porque eu estudei essa matéria na Ambra University, que foi onde eu fiz o bacharelado e o mestrado em Direito. Eu queria sugerir para vocês, porque para empoderar, gente, o campo progressista, a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento. Não adianta hoje um certificado, uma formação, tá uma mixaria. Vamos empoderar o campo progressista. Se você puder,
faça um mestrado na Ambra University. Eu digo que grande parte das análises que eu faço, inclusive ontem eu antecipei esse que é o posicionamento atual da Procuradoria-Geral da República, do STF e da Polícia Federal a respeito da decisão do TCU não influenciar no caso Bolsonaro. Então, de uma forma muito simples, por que eu consegui antecipar isso? Porque ao contrário de muitos que estão aí simplesmente fazendo coisas superficiais para terem certificado, a Ambra University ela se preocupou realmente em não me dar um certificado, mas em me ensinar. Então, um curso fantástico e eu sugiro a todo mundo, se tem uma coisa que eu sempre fiz sugestão aqui neste canal, foi de educação. Quem puder fazer um mestrado na Ambra, faça. Quem puder conhecer as disciplinas isoladas da Ambra, conheça, porque o nível de conhecimento oferecido, agora a Ambra é indicada pela OAB de vários estados, tem parceria, tá uma coisa fantástica e, assim, brasileiros como a universidade nos Estados Unidos. É uma coisa muito legal que vale muito mesmo o investimento. Cidália dos Santos, seja bem-vinda, Cidália, como colaboradora. Agradeço muito todos vocês que se tornam membros, colaboradores, e quem puder ajudar com o Pix, está aqui 3199-769-2494. E deixa eu trazer para vocês aqui então, que é o caso do Bolsonaro, né, que é lógico que é o caso que hoje vai dominar, hoje nos próximos dias, esse caso vai sem dúvidas dominar a pauta. Deixa eu colocar aqui para vocês, só um segundo. Então nós temos aqui, entendimento agora que foi a avaliação do STF. Por que a avaliação do STF é muito importante agora? Porque o STF é quem vai julgar o Bolsonaro. Não adianta nada a gente ter... Ricardo Reis, coloca o link pra gente na comunidade, vou colocar... Gente, não adianta nada o STF, não adianta nada a defesa do Bolsonaro, as redes bolsonaristas e a mídia falarem besteira, porque quem no final das contas vai julgar é o Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente pode dizer é que esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, mais o entendimento da Procuradoria-Geral da República, que é o órgão responsável por oferecer a denúncia, é o que definem, não é o TCU. Primeiro, porque o TCU, ele não está, nenhuma decisão do STF está necessariamente vinculada ao Tribunal de Contas da União. Não, o Tribunal de Contas da União pode emitir pareceres, tem decisões importantíssimas, mas não vincula órgãos penais. E o caso do roubo de joias do Bolsonaro é um caso completamente conectado a uma organização criminosa que estava vendendo joias. Eu vou trazer para vocês, gente, uma coisa completamente diferente disso. Vamos imaginar que, olha, existem dúvidas a respeito do poder ou não poder vender as joias, ficar com as joias. Mas o Bolsonaro realmente tivesse certeza de que podia. E aí o Bolsonaro, como ele tinha certeza que podia, ele anunciou essas joias, fez até live falando, gente, ganhei joias aqui do governo saudita, eu não vou usar porque eu sou um cara muito humilde, eu tô vendendo. Além dele anunciar nas lives, ele pôs no leilão aqui no Brasil, compartilhou nas suas redes sociais. Isso seria uma clara demonstração de que não houve ali a intenção de roubar. Ele demonstrou de uma forma muito clara que ele tinha certeza que ele podia vender as joias. Aí sim, caberia qualquer tipo de argumento dizendo que o Bolsonaro achou que podia vender. Mas nesse caso, o Bolsonaro, ele fez uma organização criminosa para vender as joias. Tudo estava acontecendo de uma forma específica para demonstrar que as joias não foram vendidas. Joias vendidas nos Estados Unidos, sem o nome do Bolsonaro, o dinheiro era pago em maletas de dinheiro para os amigos do Bolsonaro, que levavam para o Bolsonaro no Brasil em dinheiro vivo. Tudo isso demonstra, gente, que o Bolsonaro estava ciente que estava cometendo um crime. Isso é muito importante para a questão penal. O que a pessoa tem na cabeça na hora que ela está fazendo, né? Exemplos básicos que quando a gente estuda direito, e já que eu falei da Ambra, eu vou dar o exemplo que o professor da Ambra deu, que é no caso do penal. O camarada, ele está caçando. Tem um barulho no mato, ele acha que é um bicho. Ele atira, né? Erro de tipo, porque ele não achou que estava cometendo o crime de homicídio, que é matar alguém. Ele não achou que estava matando alguém, ele achou que estava caçando. Então, a questão da intenção, que aí a intenção da pessoa define tudo, se o cara
né, se foi demonstrado ali pela Polícia Federal que a intenção do Bolsonaro era vender e que ele sabia que estava fazendo coisa errada, porque ele estava fazendo todo um esquema, uma organização criminosa para cometer esses crimes da venda de drogas, tudo isso, né, por enquanto associação, porque para ser organização criminosa é preciso que tenham ali 3 crimes, então tomara que chegue nisso, estão tentando julgar para isso acontecer. Então, de uma forma muito simples, se a investigação mostra que o Bolsonaro estava andando para um lado para o outro para vender as joias escondido, é porque tinha coisa errada. Então não dá para usar a mesma teoria, mas na imprensa vão usar. Nós temos no Brasil, de uma forma muito distinta, aquela imprensa... Nós temos no Brasil os comunicadores bobos que querem falar a verdade e tomam ferro por isso. Estou aqui. Eu acabo indo contra a esquerda e tomando muita pancada. Ontem, quando eu falei que os veículos de esquerda estavam errados, provavelmente eu fui cancelado. É bom, porque depois eu sou descancelado, mas provavelmente eu fui cancelado ontem. Falei sobre o Maduro, um dos participantes mais legais aqui, que era o Vinícius. Sumiu, ficou com raiva do que eu falei sobre o Maduro. Mas eu não posso fazer diferente, eu peço desculpas. Então, na correnteza dos que apoiam o Bolsonaro, eles precisam criar teorias para o Bolsonaro estar bem e estar certo, porque é isso que o público deles quer ouvir. E o comunicador é remunerado pelo tamanho de público que ele tem. Então não adianta o cara ficar demais falando a verdade como eu, porque o público fica pequeno. Então, naqueles que são da esquerda, que vai alegrar o público convencional de esquerda, né, como é que chama? É o Júlio Beraldi. O Júlio Beraldi, você não pode falar a verdade, que ele entra em pânico. Gosto dele também, já conversei com ele por telefone. Para conversar com essas pessoas da esquerda mais radicais, é preciso criar aquilo que eles querem ouvir, e mesmo que isso não seja uma verdade absoluta. Para convencer o pessoal do Bolsonaro, é preciso criar a teoria deles. Então, veículos mais ligados à extrema-direita, como a gente fala aqui, mas eu acho que é o viralatismo, eles vão continuar insistindo que é uma injustiça, porque até isso apareceu ontem na live. A Constituição só serve para o Lula e para o Bolsonaro, ela é desrespeitada. Mas, gente, essas definições não são definições constitucionais. O entendimento está ali, né, num decreto do próprio TCU, e já está desde 2016. Não dá para pegar e falar que a lei só serve para punir o Bolsonaro. Então, vão continuar dizendo isso? Vão, porque é isso que dá audiência. Mas de uma forma muito simples, não tem relação. E por que é importante a definição do STF? Porque é ele que vai julgar. E por que é importante a definição da Procuradoria-Geral da República? Porque é ela que vai oferecer a denúncia. A Polícia Federal já fez a parte dela, mas também se pronuncia no sentido de que não beneficia o Bolsonaro. E agora, né, nessa situação aí, só nos resta esperar os resultados óbvios de tudo que está acontecendo, que vão ser uma choradeira danada. A choradeira da direita, ela é compreensível, porque eles vão trabalhar a ideia de que, olha, o Lula pode e o Bolsonaro não pode. Ah, mas o relógio é 40 mil. O Bolsonaro já encontraram mais de 6 milhões. Não, mas é tudo a mesma coisa. É personalíssimo. Uma joia feminina feita para desmontar e vender, para eles é coisa personalíssima pro Bolsonaro. Então, né, vamos entender que isso está acontecendo não é porque os canais de direita acreditam, é porque eles precisam iludir o gado de direita, porque iludir o gado de direita dá audiência e dá dinheiro. Então vai acontecer? Vai. Vai ajudar o Bolsonaro? Só na popularidade para dizerem que ele está sendo injustiçado. Vai convencer alguém que não é gado? Não. Essa conversa vai ficar só dentro do gado mesmo. E deixa eu ver como estão aqui as outras notícias que a diretora do programa, Alana Neves, separou aqui pra gente. Extremistas brasileiros e internacionais contestam reeleição de Maduro na ONU. Olha, apesar de que aqui no Brasil 247 a palavra extremista de brasileiros internacionais esteja dando esse destaque, é preciso dizer que hoje a eleição da Venezuela, ela está numa situação que ninguém é de ninguém, ninguém sabe o que aconteceu e ainda não tivemos as atas divulgadas para a população mundial. O que significa que ninguém nunca saberá a verdade a respeito das eleições venezuelanas. De acordo com a teoria trazida por uma pessoa, me enviou ontem a estratégia da oposição, que eu não acredito mais nas atas da oposição, porque o Gonzalez fugiu de apresentar-se na justiça ontem. O Gonzalez deveria ter se apresentado na justiça ontem e não foi. Então,
dá para concluir que as atas que ele apresentou são falsas. Então, dos dois lados, a gente tem dúvidas e essas dúvidas jamais serão sanadas. Mas, de acordo com informações que eu tive, a estratégia do opositor do Maduro foi a seguinte: no primeiro momento, para criar um clima de tensão, invadiram o site eleitoral, né, o site da Justiça Eleitoral venezuelana, para atrasar a divulgação do resultado. Esse ataque hacker contra o site aconteceu, na verdade, para isso, para gerar pânico, desespero. No segundo momento, eles começaram, né, divulgaram as atas falsas falando: vencemos. E a partir daí, o mundo começou a falar que eles venceram. Que mundo? O mundo que quer que eles vençam. Então, os apoiadores mundiais, lembrando que nesse canal eu trago para vocês o raciocínio que não existe democracia quando o assunto é Venezuela. Nenhum líder mundial, e estou falando do Lula inclusive, nenhum líder mundial está colocando a democracia da Venezuela acima dos interesses públicos. E digo para vocês, aqui com um pouco de vergonha, porque obviamente as pessoas acreditam que a gente tem que falar aquilo que os outros querem ouvir, mas não, a gente precisa falar o que precisa ser dito. Nem o presidente Lula coloca a democracia da Venezuela acima dos interesses do Brasil. E os interesses do Brasil é o Maduro, porque o Maduro não vai fechar com os Estados Unidos e fechar as portas para o Brasil. Então não tem líder mundial, ex-presidente, não tem político que está olhando e falando: quero a democracia na Venezuela. Quem quer a democracia na Venezuela é o povo. Até mesmo a esquerda, até mesmo a direita, que acredita que o González venceu, o povão quer a democracia. O povão de esquerda quer a democracia. Mas os líderes, eles estão preocupados com os interesses dos países deles. As empresas estão preocupadas com a possibilidade de comprar o petróleo venezuelano. Então, não dá para acreditar em ninguém, não dá para acreditar em nada. Mas o González, ele forneceu, imediatamente após as eleições, atas que seriam 80% das atas. Como que ele conseguiu essas atas? O mundo não pergunta. Mas aqui nesse canal a gente tem que fazer essa reflexão. Como o González conseguiu 80% das atas se elas não tinham sido nem unificadas ainda? O que eu estou querendo dizer para vocês é: vamos pensar nas eleições brasileiras, gente. A ata seria aquele canhoto que é impresso pelas urnas eletrônicas. E o González conseguiu tudo aquilo ali no primeiro dia, mas cá entre nós, você acredita que seria possível reunir 80% das atas e entregar para o González no primeiro dia? E outra coisa, quem entregou essas atas para o González entregou como? Porque se as atas estivessem com o González, não teríamos as atas com a Justiça Eleitoral venezuelana. Então, aí começam a ter as reflexões que o mundo não faz. O mundo quer aplaudir o González e pronto. Mas aí poderiam dizer que o González digitalizou. Nós estamos falando de 24 mil atas. Vocês acreditam na possibilidade do González ter digitalizado 24 mil atas? É bem difícil, tá? E ainda que ele tivesse digitalizado, que força-tarefa foi essa que conseguiu fazer uma eleição paralela mais rápida que a eleição oficial? Tudo bem, tudo são coisas que a gente precisa refletir. E eu teria resposta, se eu tivesse que responder como que o González conseguiu as atas, eu poderia dizer coisa do tipo: olha, os mesários fotografaram e mandaram para o partido dele. Pronto, dá para dizer coisas assim. Por isso que eu digo que existem dúvidas. Será que ele conseguiu as atas mesmo? Ou será que ele já tinha essas atas prontas para contestar a vitória do Maduro? O que acontece é que ao redor do mundo não interessa mais a verdade. Todos estão posicionados. Se querem comprar o petróleo venezuelano e tirar a Venezuela do controle do Maduro, vão dizer que o González venceu. O que resolve o problema na Venezuela? Eu disse que novas eleições, mas não, chegou um navio de guerra da Rússia na Venezuela e a mensagem que o navio de guerra mandou para o mundo é: ninguém encosta no Maduro. A conversa dos Estados Unidos mudou imediatamente. Os Estados Unidos já estavam falando da transição de poder na Venezuela, baixaram um pouco o facho, falaram que a Venezuela resolveria, e agora tem a disputa sim dentro da Venezuela. O Maduro, não o Maduro, mas o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano entregou para a justiça as atas. E aí esperavam, obviamente, que o González aparecesse com suas atas para contestar o processo eleitoral. Isso não aconteceu. Como o González não apareceu no processo eleitoral, eu parei de acreditar na possibilidade do González ter a certeza de que ele realmente venceu. Então agora nós temos uma situação muito complexa. Não dá para falar que esse ou aquele venceu, porque os dois estão tendo comportamentos extremamente bizarros. O Maduro, que poderia ter trabalhado para começar a entregar essas atas logo na noite da eleição, não fez. O Conselho Eleitoral venezuelano, que poderia ter usado a tecnologia para demonstrar transparência. Olha,
Vamos imaginar que o Conselho Nacional Venezuelano ele começasse a transmitir a apuração, colocasse tudo na internet, seria mais transparente. Então o órgão que não é o Maduro, o Conselho Nacional Venezuelano, poderia ter demonstrado transparência, não demonstrou também. E nós temos outro problema que precisa ser discutido nesse momento. O Maduro prometeu as atas. Se ele não tinha condição de entregar as atas, por que ele prometeu? E ele prometeu colocar essas atas no ar, e ele não colocou as atas no ar em todos esses dias que ele teve para colocar as atas, e até hoje nós não temos as atas no ar. Então o mundo não consegue ver as atas. Elas estão com a justiça venezuelana. O argumento da direita é que a justiça venezuelana está nas mãos do Maduro. Então qual que é a possibilidade? Agora eu até peço desculpa para vocês para dizer que é muito difícil até falar direita e esquerda, gente. Porque olha, o Maduro tem características de direita, como por exemplo o governo cívico-militar, buscar e levar universal para dentro da Venezuela para fazer controle político com as pessoas, e tanto o González ali, que a gente olha e pensa que seria a extrema-direita, o González, na verdade, está lutando contra tentando lutar ali no processo eleitoral contra um presidente que, segundo o mundo inteiro, está controlando a Venezuela, como o Tarcísio quer controlar São Paulo. Então é muito difícil, gente, não dá para se posicionar, mas uma coisa é possível dizer: nós teremos todos os movimentos agora, e todos esses movimentos não vão prejudicar ninguém além do povo venezuelano. E é lógico, todos os movimentos que vão dificultando as coisas para a Venezuela dificultam as coisas para a América Latina. Então é uma coisa muito semelhante ao que os Estados Unidos estão fazendo com o Irã. Complicar tudo para dificultar a exploração do petróleo e mantendo esse petróleo guardado só para os Estados Unidos comprarem. É a pergunta que todos fazem: por que a China não compra esse petróleo? Talvez a Rússia. A Rússia está com navios de guerra na Venezuela, não é à toa. Talvez a partir de agora a Rússia comece a fazer negócios com a Venezuela, porque a Rússia rompeu com os Estados Unidos. Mas antes, quando a gente pensa no embargo de Cuba e no embargo da Venezuela sob o aspecto do mundo, os Estados Unidos impõem o embargo. O embargo funciona da seguinte forma: olha, se você fizer negócios com a Venezuela, você não pode fazer negócios com os Estados Unidos. Aquilo que eu falei lá no início, ninguém está preocupado com humanidade ou moralidade. No ambiente internacional, as pessoas estão preocupadas somente com negócios, como elas vão ter lucros. Até porque, quando a gente tem qualquer discurso na direção da moralidade, da humanidade, quando o Lula falou, por exemplo, que nós temos que fazer negócios com países da África para compensar os anos de exploração, nós tivemos um ataque contra o presidente Lula, porque a imprensa toda gosta de desumanidade. Então, de uma forma muito simples, o mundo inteiro vai continuar disputando a Venezuela, não vai ter legitimidade nem para o González, nem para o Maduro. Novas eleições poderiam acontecer, mas a presença da Rússia na Venezuela acaba de vez com a necessidade do Maduro realizar novas eleições, porque agora o Maduro está com costas largas. E por que a Rússia não fez isso antes? Porque antes a Rússia fazia negócios com os Estados Unidos e não tinha embargo. Agora a Rússia está sendo embargada pelos Estados Unidos e pela Europa. Estados Unidos e Europa que querem comprar o petróleo venezuelano, que estão apoiando o González. Então agora é absolutamente normal que a Rússia dê costas largas para o Maduro, que tem o controle sobre o maior estoque de petróleo do mundo e material para fazer bombas nucleares suficientes para explodir o planeta Terra várias vezes. E se esse material nuclear for usado adequadamente, talvez material nuclear suficiente para fornecer energia para o mundo, para o resto da história da humanidade. Então, é hora da gente olhar para frente e pensar na Venezuela como uma fonte de riqueza e uma fonte de energia que está sendo disputada nesse momento por países que querem exatamente os recursos. Ninguém que tem espaço de fala está preocupado com a Venezuela ser democrática. Quem tem espaço de fala está preocupado com negócios. Muito obrigado, eu queria chamar o pessoal do canal 2 para o canal 1. Eu queria agora, nesse momento, chamar vocês também para votarem no tema que a gente vai falar mais tarde na análise do estopo. Todos os membros podem votar, a enquete já está no ar. E queria agradecer Ivanildo, Mônica, Sálvio e Helenieda, que mandaram Pix aqui. Muito obrigado a todos vocês e vamos dar sequência. Peço para vocês que continuem compartilhando, que continuem participando. Enquanto a audiência está alta aqui, eu vou levar um pouquinho para frente e vamos nessa. Daqui com os comentários, né? Boa noite a todos, Isilda. Muito petróleo tem a Venezuela. Não é só petróleo, tá, gente? Para entender o caso da Venezuela, é preciso entender que o petróleo é uma fonte de energia. Os materiais para energia nuclear, eles são usados também para produzir energia. A China
ela tomou a produção de aço do Brasil. Eu falo do aço brasileiro porque dá para acreditar que o aço gasta muita energia para produzir, né? É mais barato a gente produzir aço na China e trazer de volta para o Brasil com o minério brasileiro, produzir o aço na China e trazer para o Brasil, porque lá a energia é mais barata. Então isso demonstra de uma forma muito clara que o investimento em energia ele é muito estratégico. E aí eu digo para vocês, olha, o Maduro ele controla de uma certa forma vários minerais, o Elon Musk está de olho porque tem lítio. Obviamente os países agora nessa situação aí de transição para uma energia que não emita carbono, não sei se vocês sabem disso, mas a energia produzida a partir de fontes nucleares não emite carbono, ela só devasta o meio ambiente se tiver o vazamento, né? Como aconteceu no caso de Fukushima, ou uma explosão como aconteceu no caso de Chernobyl, mas não tem perigo se for adequadamente utilizada, o que significa que a energia nuclear é uma energia verde. Então, claro, muitos países estão olhando para a Venezuela como uma fonte de material para transição energética. É muita coisa. Petróleo não é só gasolina, né? Talvez tenha alguma pessoa que realmente acredite que o petróleo é somente a gasolina e o diesel. Não, petróleo é produção de plástico, produção de medicamentos, produção de adoçante, por incrível que pareça. Tem gente que ainda tem coragem de tomar o adoçante produzido por petróleo. Então, importantíssimo que a gente olhe para a Venezuela agora como sendo um local disputado e não um local onde os governantes mundiais estão querendo fazer justiça, estão querendo fazer qualquer tipo ali de bondade. E falando sobre o cenário internacional, a gente continua, apesar de que nós tivemos uma redução na crise mundial que começou a se aproximar, a gente continua com uma possibilidade sim de Israel tentar ampliar a genocídios, tá, gente? Tá aqui, Israel ameaça operação em grande escala e emite novas ordens de evacuação na faixa de Gaza. Todas essas operações de Israel são divulgadas no mundo como sendo operações contra o suposto grupo terrorista Hamas. Dentro da Palestina, parte da Palestina considera o Hamas não um grupo terrorista, mas um grupo de libertação. Os bolsonaristas acreditam que o primeiro conflito existente entre a Palestina e a Venezuela foi aquele atribuído ao Hamas, que deu início a esse movimento de guerra. Mas não, Israel mantém ataques contra a faixa de Gaza há muito tempo. Israel tomou vários territórios palestinos. Israel promove na estrutura de guerra, uma técnica de guerra para expulsar o pessoal da faixa de Gaza há muito tempo, que é matar as crianças. Matar crianças na faixa de Gaza não é uma coisa que aconteceu agora com esses ataques contra o suposto Hamas. Não, matar crianças é uma forma de expulsar os pais. Eu digo, as pessoas que moram na faixa de Gaza, elas são extremamente, mas extremamente corajosas, porque nesse ponto eu me considero um extremamente medroso, fraco, para não dizer bundão. Nem sei se esse termo é politicamente correto, porque se tivesse qualquer ameaça contra minha filha e eu tivesse que atravessar o oceano remando para proteger minha filha, eu atravessaria. Então, Israel promove uma política covarde. Tem vários documentários que mostram adultos em Israel, civis adultos andando e os policiais, né, o exército de Israel esperando as crianças. E aí quando passam as crianças, eles atiram nas crianças. Por quê? A cabeça dos pais muda completamente, eles vão mudar dali. E lógico, o que Israel quer é a faixa de Gaza 100% evacuada. Os que falam do lado de Israel dizem que essa parte da Palestina é uma parte completamente radical, que não admite a parceria com Israel, e eles argumentam inclusive que Israel recebeu palestinos, deu cidadania de Israel para palestinos e que recebe dentro de Israel todas as religiões. Então são vários os argumentos, mas o que não pode ficar é a loucura dos que dizem que a Palestina atacou primeiro e os que acreditam que antes deste ataque atribuído ao Hamas, Israel nunca atacou a Palestina, que foi o Hamas que começou. Muito pelo contrário, o grupo Hamas nasceu para proteger a faixa de Gaza de Israel. É uma coisa completamente oposta. E aí, né, nesse ponto, é preciso que os bolsonaristas tenham um pouquinho de paciência para estudar um pouco de história, para entenderem aí que a coisa não é bem assim. E eu queria, nesse momento, agradecer a todos vocês, pedir para você que é Belo Horizontino, que vote no Rogério Corrêa, que já tem uma nova aposta
entre o Elson do Baby Beef e eu. E essa aposta é pesada. Eu tô apostando no Rogério Correia e a aposta é Baby Beef para 3. Eu não vou aguentar pagar, porque dessa vez vai a esposa e vai uma criança. Tanto da namorada dele, quanto a Lana e a Luísa vão comigo. Então, para fazer o você de Belo Horizonte me ajuda a fazer o Elson pagar o Baby Beef para nós 3, porque tô apostando no Rogério Correia. Se ele ganhar, ele gasta menos que você. Fica no corpo. Ah, e olha só que doideira, né? Se o Elson ganhar, ele gasta menos, porque a Lana não come carne. Ah, meu Deus do céu. É o Elson. Bom, de qualquer maneira, muito obrigado a todos vocês. E até às 10 horas. Eu espero você até às 10 horas da noite participando com a gente da análise do Estupa. Obrigado, gente, e até lá.